Que nem eu falei pra vocês, ontem eu assisti um dos filmes mais incríveis sobre criança interior que eu já vi. Eu, na verdade, não sabia que o filme era sobre isso. Eu vi lá alguma coisa na descrição falando que tinha viagem no tempo e que voltava pro passado, mas eu não tinha ideia que era sobre criança interior. Inclusive, o nome do filme é Adam's Project. Quem não quiser ver spoiler, eu vou salvar esse conteúdo pra vocês verem depois. Mas o que eu queria falar do filme é o seguinte. O filme é sobre viagem no tempo, mas eu nem vou ficar falando muito disso, porque eu acho que isso foi uma grande desculpa pro verdadeiro palco do filme, que é a criança interior. O filme é sobre criança interior pra mim, ele não é sobre viagem no tempo. Isso é uma narrativa secundária do filme. Então, o filme começa com o Adam, de 40 e poucos anos, voltando pra... Ele volta para 2022, foi um erro, ele queria ter voltado para 2018. Ele volta para 2022 com uma bala, ele volta ferido para o passado para tentar consertar o futuro. Isso já é por si só muito simbolismo da terapia, né? Do que a gente faz com a criança interior. A gente tem uma dor no presente, a gente volta para o passado para tentar entender de onde que essa dor vem, para a gente curar o presente também. Então, o Adam de 2022 tem 12 anos. E aí eles se conhecem ali, né? O Adam adulto já sabe que é ele mesmo, mas aí o Adam pequeno acaba descobrindo que é ele do futuro e ele aceita isso super bem e ele forma uma parceria muito legal deles tentarem juntos resolver o problema. Na terapia, de verdade, nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre a nossa criança interior tá afim de se aliar. A nossa criança interior tá afim de ir com a nossa cara pra tentar ajudar a gente a resolver um problema. Às vezes ela tá magoada, às vezes ela tá com muita dor. Às vezes ela não quer olhar na nossa cara, às vezes ela tá com raiva. Então, assim, nem sempre a criança interior tá disposta a ir com a gente a algum lugar interno ou a trabalhar algum assunto com a gente. Isso é preciso, né? Às vezes é preciso de tempo para que isso aconteça. Enfim, então eles formam essa parceria e vão começando a tentar resolver as coisas. Só que o Adam adulto também tenta ajudar o Adam pequeno a lidar melhor com os problemas dele na época, lá em 2022, que ele já sabe que no futuro vai dar ruim pra ele. Então ele tenta melhorar a relação dele com a mãe enquanto ele é adolescente. Ele tem algumas feridas com a mãe, mas o filme mostra que ele já trabalhou essas feridas, tanto que quando ele volta, ele fica tentando ajudar o Adam pequeno a se reconciliar com a mãe. E aí no filme, então com mãe tava tudo aparentemente resolvido, né? O negócio pegava com o pai no filme. E aí, caraca, como eu chorei nesse filme, que coisa mais linda. Eles precisavam do pai. O pai, na verdade, foi um dos grandes percursores da viagem ao tempo. Ele teve o dedinho dele lá. Então eles precisavam voltar para 2018, voltar um pouquinho mais ainda, para encontrar o pai, para acabar com a viagem no tempo, porque isso ia destruir o futuro. E quando eles voltam pra 2018 e eles encontram o pai, aí ele revive o tanto que ele tinha ódio do pai, o tanto que ele era machucado pelo pai, porque o pai sempre priorizou a carreira, que o pai era muito ausente, que ele não estava muito em casa. Aí é que rola um negócio muito interessante no filme, que o filme abordou assim pra mim com maestria. Aqui. I know you think you know more than me because you're older. Go away, Adam. And I know why you hate him so much. Really? Well, do tell. I'm on the edge of my seat here. Holy shit, I wonder what was it because he's narcissistic or never came home from work or cared more about his job than he did his job? Because he died. You hate him because he died. You made yourself hate him. Because it was easier than missing him. And I remember some stuff that you maybe don't want to. Oh, yeah? Like what? Play catch with us. Almost every night. Catch. You get home from work. Be so tired. I'd be in the yard until the ball against the pitch back. Olha a perspectiva diferente que a criança tem. A criança que estava menos traumatizada, né? Que ainda não tinha processado o trauma, que ainda não tinha se bloqueado, não tinha sofrido o trauma, né? O tranco. Olha como a percepção dela é diferente. Então, quando
a gente tem um trauma, a gente tende a projetar ali naquele trauma, naquela pessoa que causou o trauma, toda a nossa dor, e a gente esquece que tem muita coisa por trás, que tem uma outra pessoa por trás, que teve outros contextos, outras histórias. Claro, eu tô falando da maioria das pessoas, né? Que tem ali uma outra narrativa acontecendo também junto com aquele trauma, né? Geralmente não é só dor, tem amor também, tem outras coisas. Então, com o tempo, não é que a gente vai distorcendo a memória, mas a gente vai selecionando e vai ficando mais com as memórias doloridas, vão sendo mais fáceis de serem acessadas do que as memórias boas. Enquanto a gente não cuida daquele trauma, não acolhe aquela nossa dor, aquela nossa parte, ressignifica ela para ela se tornar uma outra coisa, é muito mais fácil a gente acessar as memórias doloridas. Para as memórias boas virem, a gente tem que dar espaço, tem que abrir espaço. E aí o corpo vai começando, na terapia é incrível de ver isso, o corpo vai começando a lembrar: caramba, eu lembro um dia que a minha mãe fez não sei o que pra mim, meu pai fez não sei o que, eu me senti amada. Aí começa a vir outras sensações, né? Outras emoções, outras memórias, um outro pai, uma outra mãe. Então, cuidar do nosso trauma abre espaço pra gente lembrar de coisas boas também, pra gente ressignificar a relação e com isso pra gente ser uma outra pessoa também naquela relação. Esse pedacinho aqui. You remember the pitchback, right? Oh, I remember the pitchback. Yeah, he bought it so he didn't have to play with me. Nope. He bought it because they had one in the window of Altman's. And every time they passed that store, I begged him to buy it for me. So that's what Dad did. But he'd see me throwing in the yard, and no matter how tired he was, he'd always grab his mitt to come out for a catch. Things happen to you, to us, and we suck at dealing with it. I'm starting to think that's something we do. I give Mom a hard time now, and I think it's easier to be angry than it is to be sad. And I guess when I get older, I forget that there's a difference. Tratando aí um pouco do que eu falo, né, que a criança sempre vai se direcionar para onde tem amor dos pais. Se não tem amor, se é dor, ela vai se direcionar para lá. Se é briga, ela vai se direcionar para lá. Se ela entende que lá é que tem mais atenção, né, que vai mais energia dos pais, ela vai para esse lugar. Se é um lugar dolorido, ela vai para esse lugar, porque o que ela importa para ela é pertencer. Ela quer receber amor e ela vai fazer de tudo para receber amor. Então, quando a gente tem uma relação de dor, né, com os nossos pais, a gente tem uma personalidade que encaixa ali naquela relação, porque a gente precisa pertencer ali para receber amor. Quando eu começo a ressignificar isso dentro de mim, a minha relação com os meus pais muda, a minha relação com o mundo muda. Porque se eu tenho uma relação com você e ela é de conflito, e de repente eu paro de brigar e eu começo a me relacionar de outro lugar, a sua tendência é ir para esse lugar comigo também ou sair da conversa. Então, geralmente, faz terapia, a gente é adulta e a gente entende isso, o que custa pra gente manter esse personagem para agradar aos pais, para se encaixar aos pais, e como isso molda as minhas relações na minha vida e o meu contexto de vida, as minhas experiências, e eu começo a ir para um lugar que é mais meu, que faz mais sentido para mim. Geralmente a relação com os pais muda de volta, fica melhor pra gente, fica melhor para eles também. A nossa relação com o mundo, com relacionamentos, com as pessoas, com o trabalho, tudo começa a mudar. O filme vai continuando, vai rolando toda uma reconciliação entre eles e o pai. E aí a gente tem essa cena aqui, ó. You're my future, both of you. And how lucky am I that I got to see it. I haven't been there for you, and I'm sorry. But I saw you being born. I watched you take your first breath. And after that happens, nothing is ever the same again. You're my son, Adam, and I love you. You're my boy, and I love you. I loved you from the first minute that I saw you, and that will never change. Adam, Dad, you're my boy. You're amazing. I love you. I get it, Dad. I don't think you do. I am proud of you. Okay. I love you, son. Know that inside your heart. No. Come here. You're
my boys, and you'll always be my boys throughout all time. I love you, dear. I love you, buddy. Don't carry this around anymore. Eu me derreti inteira, morri de chorar. Porque tudo que o filho quer é isso, é saber que ele foi visto, que ele foi amado, do jeito dele. Aí essa parte me chamou a atenção o tanto que era difícil pra ele receber amor, né? Que ele tava o tempo todo, não precisa dizer isso, tá tudo certo. Sendo que, na verdade, tudo que ele queria mesmo era ser acolhido. E geralmente essa dificuldade de se mostrar vulnerável ou de se deixar ser amado, ela pode estar associada aí a crianças que se sentiram abandonadas na infância ou com pais ausentes. É comum a gente ter esses traços, né? O filme não necessariamente fala isso com todas as palavras, né? Que ele se sentiu abandonado, mas dá pra entender que ele sentiu muito a ausência do pai. Então, se mostrar vulnerável para essa pessoa é complicado também. Pra finalizar, uma das últimas cenas do filme que me tocam, assim, é quando os três vão jogar bola juntos. E aí rola uma cena entre o adulto e a criança que é clássica de terapia, assim. É quando o adulto reconhece que a criança... voltar para a criança interior era, na verdade, tudo que ele precisava, era tudo que ele queria, era retornar para a essência, ele sentia saudade daquela parte dele. E o quanto que a criança, muitas vezes, é muito mais genial do que o adulto. Essa parte aqui, quando começa a curar o adulto... Did you get to be so smart? How did you get to be so dumb? Fala isso aqui. Holy shit. What? I spent 30 years trying to get away from the me that was you. And I'll tell you what, kid. I hate to say it, but you were the best part all along. Are we gonna smoke this banana or sit it? Play ball! Finalizando, dizendo a importância de resgatar a nossa criança interior, né? Cuidar da nossa criança ferida para chegar na criança interior, para se tornar um adulto mais completo. O quanto que o filme o tempo todo ele estava buscando consertar o futuro dele, né? O presente dele, que é o nosso futuro, e o quanto que ele precisou voltar no passado para consertar esse futuro, e o quanto que depois dessa integração entre ele, o pai e a criança dele, o quanto que ele se sentiu completo. Então, assim, não é um processo simples, né, na terapia, para a maioria das pessoas, é um processo mesmo, é algo que demanda aí tempo, energia, investimento emocional, mas é um investimento, né, em você, mas que com certeza preenche muito mais o adulto.